O que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, está lá no livro de João, capítulo 15, versículo 7. Eu coloquei um tema, e esse tema, por favor, não se preocupe, nem se apegue a ele, porque ele serve muito mais para mim, quando estou fazendo o meu esboço, do que para ilustrar em si a palavra. Eu coloquei assim, peçam o que quiser. E ele é só para que servisse, para que eu fosse discorrendo e entendendo, então, o que o Senhor tem. E no livro de João, capítulo 15, 7, diz assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Amém? Espírito Santo, Tu conheces o meu coração, Senhor. Quero te pedir, vem, fala conosco neste lugar. Fala com uma pessoa apenas neste lugar, Senhor. Eu não sei quais são os Teus planos. Quero te pedir, ajuda-me, Senhor, a tratar a Tua noiva, Senhor, com amor, com alegria, mas também com fidelidade à Tua palavra, Pai, e dá-nos discernimento, Senhor, no que vamos ler e conversar nesta noite, no poder do nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de fazer uma pequena análise em cima disso e para entender, muitas vezes, talvez no decorrer dessa pregação, por que muitas das nossas orações às vezes não são ouvidas, ou são ouvidas. Por que a maioria, muitas vezes nós oramos, e eu não sei os irmãos, pode ser que eu seja um homem pequena fé, e eu sempre quando eu prego, eu acabo compartilhando experiências minhas, pessoais, não como uma verdade absoluta, mas como uma experiência. A verdade absoluta é a palavra, amém? Quando eu falar algo de mim aqui, você se atente, olhe para isso como uma experiência minha, pessoal, que pode ou não servir para você como testemunho. Mas eu fico pensando, quantas coisas eu já pedi, e eu já orei ao Senhor e que eu não recebi. Quantas coisas, desde curas, outras curas eu já recebi, milagres que eu já recebi financeiros, por exemplo, sonhos como uma casa, um carro melhor, tudo isso eu fui orando e colocando diante do Senhor, não como algo que era prioridade na minha vida, ou algo que ia realmente definir a minha fé, mas desejos do coração. Afinal de contas, eu tenho um pai. Qual filho não expõe ao seu pai os desejos do seu coração? Eu brinco que o Samuel, o filho nunca é parecido com o outro, né? Eu tenho um Arthur, talvez eu já tenha falado isso, se eu for repetitivo, me perdoe. Eu tinha um Arthur que quando criança ele olhava para alguma coisa que ele queria e ele dizia assim, um dia quando eu crescer eu quero trabalhar e comprar isso, um dia eu vou comprar isso. Eu já sabia que ele estava pedindo aquilo ali para mim. O Samuel não, Samuel é uma metralhadora. Pai, tu pode comprar isso? Pai, tu pode fazer isso? Samuel, dá licença, meu filho. Pai, tem limite no cartão? Pai, não sei, então assim, ele vai até onde ele pode. Enquanto eu não disser não. E eu me vejo às vezes como um filho pidão também, né? É claro que a gente vai amadurecendo depois na fé, então a gente vai entendendo que tem algumas coisas que o Senhor nos dá graça para conquistar, né? Com o trabalho. Outras, o Senhor quer que a gente conquiste na fé e na oração. Mas a minha pergunta, e eu gostaria que você analisasse de forma muito rápida, essa balança das suas orações, de coisas que o Senhor já respondeu para você, coisas que o Senhor não respondeu. Talvez coisas que você ficou frustrado, coisas que você entendeu que era um não da parte de Deus, outras que você não esperava que Deus respondesse, que você apenas pensou e quando você viu, Deus já estava fazendo. Também tem isso. A Bíblia diz que antes que a palavra saia da nossa boca, que o Espírito Santo, ele nos entende. Quando nós gememos, Ele sabe o que pensamos. Que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ainda que eu pense apenas, Ele já sabe. Às vezes um olhar nosso, diante de uma situação, o Pai já sabe. Fica calmo, filho. Eu vou intervir nisso. Mas eu queria ir um pouquinho mais. A palavra, ela é bem clara, que ela diz assim, se vocês permanecerem. E aqui já entra um primeiro ponto que eu gostaria da gente trabalhar um pouquinho e falar um pouco sobre ele, sobre permanência. Amados, Deus não é um fast food. Onde quando eu estou com uma situação emergencial, então eu oro ao Senhor,
faço minha oração, espero que essa oração seja respondida, afinal de contas Ele é Deus, Ele tem todo o poder, Ele é o soberano, Ele tem por lógica a obrigação de me ouvir nisso. Afinal de contas, há não sei quanto tempo faz, eu fiz uma oração onde eu disse que Jesus era o Senhor da minha vida. Não é isso. Permanecer significa estar constante, estar aqui. O culto começou, então não adianta eu subir no culto, participar da oração inicial, descer e ir embora e dizer que eu participei de um culto. Isso não é permanecer, amados. Pelo contrário, se chama ir embora, abandonar logo em seguida. Permanecer também tem a ver com fidelidade. Não sei se você vai concordar comigo ou não. Um casal que está casado há tantos anos, permaneceram juntos, mas houve uma fidelidade nisso. Porque se não houvesse fidelidade aí, provavelmente algo já teria se rompido. Um relacionamento de amizade, de namoro ou qualquer outra coisa, precisa ter permanência, mas também precisa ter fidelidade. E o Senhor espera essa fidelidade de nós. Em que sentido? Nós jamais seremos fiéis como Ele é. Nós não temos essa capacidade, amados. Deus não é fiel. Deus é a fidelidade em pessoa. Entenda isso. Deus não tem uma qualidade de fiel. Deus tem um pouco de fidelidade. A fidelidade de Deus é grande, maior que a nossa. Não, Deus é a fidelidade. Deus é o amor. Também Deus é justiça. Podemos esquecer disso, né? A gente tem tendência a fugir dessas partes, né? Deus também é ira, né? Na proporção certa. A diferença é que Ele utiliza todas essas questões da forma como Ele quer e no tempo certo. A Bíblia diz que Ele é tardio em se irar e Ele se apressa em perdoar. Romanos capítulo 8, versículo 35, está descrito assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Então, quando a gente fala de permanecer, existem algumas questõezinhas aqui. Fome, nudez. Coisas que nos levam, muitas vezes, a nos separar de Cristo. Coisas do dia a dia, talvez. Que talvez por não estarmos com uma fé acesa, fumegante, vai nos fazer... Eu não sei qual dessas questões pode ser aquela que está tentando a separação da sua fé hoje. A Bíblia diz que não devem nos separar, que não nos separariam. Mas nós sabemos, amados, que infelizmente nós nos separamos de Cristo por muito pouco. E me perdoe se eu não estou aqui julgando você nesse momento. Estou falando de algo generalizado. Nós vemos pessoas, hoje em dia, trocando Deus na esquina, por muito pouco. Por um programa, por qualquer outra coisa. Ou se Deus limitar demais as suas questões, começar a estabelecer então um relacionamento onde diz, olha, você não pode isso, ou não pode aquilo, não deve fazer isso ou aquilo. Você vai, peraí, Senhor, isso aqui é um relacionamento possessivo. Claro que é. Deus tomou posse de nós na cruz. Não tem como ser diferente. Ou você se entrega por inteiro, ou não existe você ficar com uma porcentagem sua para você. A Bíblia diz que nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é tomar posse. É entregar toda a posse a Cristo. Então, uma das primeiras coisas que diz que se nós pedirmos, todas as coisas nos serão dadas, né? Nossas orações serão ouvidas, mas tem um porém aqui, tem a ver com permanência em Deus. Vale a pena nós analisarmos, amados, como está o nosso relacionamento com o Senhor, se Ele é uma montanha russa, né? Dá uns loop louco assim, sai, foge,
ou se ele é essa BR, essa pista. E eu não estou querendo ser hipócrita, dizer que eu e você, nós não vamos ter umas lombadas aí, né? Umas faixas elevadas no meio, uns buracos que faz às vezes a gente parar no acostamento, trocar um pneu, voltar, continuar a viagem. Estou falando de realmente desviar-se do caminho. E depois pensar assim, não, mas depois eu volto. Mas na hora que eu quero alguma coisa, na hora que eu preciso de alguma coisa, então eu oro e eu me decepciono com Deus quando isso não acontece. Fico decepcionado. E ainda acho que eu tenho razão. Tem um outro ponto que ele fala, aquele que não apenas permanecer, mas que praticar as minhas palavras. Então tem dois pontos principais aqui que eu e você precisamos observar e quem sabe ajustar na nossa vida. Talvez nós façamos, mas talvez não estamos fazendo como deveríamos e a gente precisa ajustar isso, amados. Que é permanecer em Cristo, e ouvir e praticar a sua palavra. Nada adianta você ser um bom ouvinte, mas não ter nada de prática. A palavra do Senhor também nos fala que aquele que ouve a palavra do Senhor e não a pratica, é como aquele que se olha no espelho e ao virar as costas não se lembra da sua face, não se lembra do que viu. Tenta imaginar que estranho, para que serve o espelho, né? Para a gente olhar e ver como é que a gente está, se arrumar. Para alguns dá resultado, para outros não muda muita coisa. E está tudo certo. Mas você provavelmente quando se depara diante de um espelho, é para você verificar como você está, se você está apresentável, se você tem todas as coisas que você precisa, seja para sair ou não. Imagina se você saísse dali e você ficasse com uma dúvida. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes eu passo por uma situação que eu não sei o que é, eu acho que eu preciso comer mais ferro, eu acho que é bom para a memória. Às vezes eu saio do meu carro, travo ele, atravesso a rua, daí eu penso assim, meu Deus, eu fechei o carro. Acho que é até vergonhoso falar isso na frente do pastor Eudório, né? Mas enfim. Aí eu fico apertando o botão para ver se... Quando eu estou muito longe, eu não tenho coragem, eu volto, aí olho lá da esquina, fechei. Eu fico imaginando que a sensação seria talvez a mesma. E é o que a Bíblia fala sobre quando nós ouvimos a palavra e não a praticamos. Quantas vezes você ouve sobre o Evangelho, sobre a palavra na sua semana? Ainda que você viesse só um culto por semana, já seria suficiente para você ter uma mudança significativa na sua vida, se você realmente praticasse. Mas parece que nós tomamos um chá de esquecimento. Parece que às vezes nós, enfim, desacreditamos na existência do Senhor, porque ouvimos e não praticamos. É como se fosse uma história contada, uma fábula. Entenda uma coisa, Romanos 2,13 diz assim, porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é que serão declarados justos. Ele está dizendo que não é só os que ouvem, não são os que apenas ouvem as Escrituras. Não é apenas eu sentar aqui e ouvir uma palavra, uma pregação e me faz disso santo, justo diante do Senhor. Mas a forma como eu utilizo daquilo que eu ouço, como eu me posiciono e ajo diante daquilo que eu ouvi, da palavra, eu a pratico. A questão também, eu queria dizer aqui que, quando a gente fala de sermos justos, e eu fiquei pensando, falei, Senhor, eu estou lascado se eu depender da minha própria justiça. Eu até quero, me esforço para ser alguém bom, mas às vezes, deixei o papel cair no chão, não deveria, e continuei andando e não voltei para juntar. E aí me pesa o coração, onde que está o certo disso? Aí eu volto, junto. E nós podemos falhar nas coisas mais simples. Deixa eu te falar, quando eu e você, nós buscamos ser justos, debaixo das nossas próprias forças, nós iremos falhar.
nenhum de nós conseguimos aqui, amados. E porque quando eu falo dessa justiça, eu não estou falando de uma justiça humana. Ela é algo sobrenatural, que Cristo conquistou na cruz por nós. A justiça de Deus é aquilo que nos faz justos. É a sua palavra. Não são os meus atos de justiça. É por isso que ele está dizendo. Essa justiça que é citada, ele não fala dessa justiça do nosso poder de juízo. Porque nós somos falhos nisso. Essa é bem a verdade. Tirando Salomão, se nós chegássemos aqui e víssemos duas mulheres discutindo, porque uma diz que é filho dela, outra filho... Olha, eu não sei o que nós íamos fazer. Eu não consigo nem imaginar. Eu ia talvez olhar para aquela que parece a mais justas, ou talvez eu ia olhar para aquela que talvez aparentemente teria condições melhores de cuidar daquela criança, eu ia acabar julgando errado e deixando a criança com ela. Às vezes, nós somos rápidos demais em ser juízes. A Dani chama a minha atenção, porque às vezes o Samuel quer falar alguma coisa e eu já digo, não, Ela, calma, ouve o que ele quer dizer primeiro. E aí eu respiro. Fala, filho. Não, aí eu entendo. Aí depois então eu me posiciono. Às vezes o não é o mesmo, mas você entende? Nós temos essa tendência a sermos juízes, a queremos julgar. Mas não é sobre isso, porque se fosse por isso, amados, nós estaríamos condenados já. Essa é bem a verdade. Eu e você não temos capacidade, tirando aquele que estuda e vai falar sobre uma lei, vai se tornar um juiz, ele vai julgar sobre as leis, e não sobre o que ele acha. Porque eu e você, nós não temos essa capacidade. Mas, a palavra do Senhor fala que a oração do justo vale muito na sua eficácia. E se nós linkarmos com o que nós estamos vendo acima, fala que para se tornarmos justos, nós precisamos viver conforme a palavra. E que se eu viver conforme a palavra e praticar a palavra, o Senhor nos dará aquilo que pedimos a Ele. Há um caminho aqui, não sei se você está entendendo isso. Não é impossível, amados. Está certo, e quando a gente fala de tudo que nós pedimos, né? Senhor, eu quero um Play 5. Eu já ouvi casos de adolescentes que oraram sobre isso e o Senhor providenciou o desejo do coração dele. Mas é claro que o Senhor sonda os nossos corações, amém? Não dá para achar que eu vou ser justo para poder pegar o que eu quero, não funciona assim, amados, não é um mercado, nem um suborno, é por amor. Até porque você jamais vai conseguir praticar a palavra do Senhor por interesse em alguma coisa, é só por amor. Por isso que ele diz, aquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Você entende isso? Eu gostaria de ler Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Versículo 17, Elias era um homem como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Tito, capítulo 3, versículo 4, diz também assim: contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens forem manifestos, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então entenda uma coisa, que a oração do justo vale muito, mas quem nos justifica é Jesus Cristo. E para que eu e você nós sejamos justificados diante dele, nós precisamos o quê? Caminharmos com ele e praticarmos a sua palavra.
Existe uma troca aqui, amados. E não é pela força do braço, porque ele fala assim que não é por causa dos seus atos de justiça que nós recebemos. Não é pelo aquilo que eu sou bom em fazer. Não é pela minha capacidade de conseguir equilibrar ou decidir alguma coisa de forma justa. Não. É pela forma como eu convivo e me relaciono com Cristo. Porque o meu centro, o meu direcionamento é a palavra do Senhor. O meu e o seu. E eu quero, baseado nesses textos e nessa informação, amados, eu creio que há homens e mulheres justificados aqui diante do Senhor. Senão você nem estaria aqui hoje. Você estaria preocupado com alguma outra coisa, fazendo qualquer outra coisa. Com certeza, você não está aqui porque não tinha nada para fazer. Duvido. Provavelmente, algo para fazer você teria em casa. Seja uma janta, seja, enfim, qualquer coisa no afazeres de casa, ou até mesmo ter um relacionamento com o seu sofá. Não sei. Com certeza, se você saiu da sua casa e você veio para cá, é porque eu creio que você entende a sua necessidade humana de estar mais próximo de Cristo Jesus. E de ouvir a palavra, e de se posicionar diante dEle. E eu quero, com isso, ler o que está escrito em Tiago 5,15, que diz assim: a oração feita com fé cura o doente, e o Senhor levantará, além disso, se houver cometido pecados, ele também será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Há justos aqui nesse lugar, em nome de Jesus, justificados pelo sangue de Cristo. Se você acha, crê que você é justificado pelo sangue de Cristo, levante sua mão. Declare isso. Você precisa entender isso, que não é pela força do seu braço. Pastor Carlinhos, mas é que eu não ando muito bem. Não importa como você chegou aqui hoje. O que importa é o que você vai fazer com a informação que você está recebendo nesse lugar. O que importa é como você vai sair daqui posicionado nessa noite. Com o que você vai fazer com a palavra que você tem ouvido e vai ouvir daqui para frente. Se ela vai ser só simplesmente um desencargo de consciência, algo que vai te deixar confortável emocionalmente, ou se ela vai ser algo para mudança de vida. Porque quem está em Cristo Jesus tem novidade de vida. Mateus 18 diz assim: em verdade lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Tudo que vocês desligarem na terra também será desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito a vocês por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu vim para cá hoje em nome de Jesus. Mais alguém? Nós já estamos com a metade do negócio pronto já. Nós temos justificados por Cristo aqui? Amém. Então olha só, a oração do justo vale muito nessa eficácia, amados. E aonde tem 2 ou 3, ali ele está. E se nós concordarmos então com algo nessa noite, será ligado nos céus. Eu não sei o que te trouxe aqui, amados. Talvez você veio pelo hábito da oração, e isso é maravilhoso. Eu amo estar no culto de oração, eu amo esse momento da oração. Talvez você veio porque você está necessitado de Cristo nesse lugar. Você falou, não, eu preciso ir, e o único culto que tem é hoje de oração, eu vou hoje. Venha, em nome de Jesus, glória a Deus, porque você está aqui. Porque o Deus que soluciona problemas está neste lugar. O Deus de provisão está neste lugar. Um Deus que gera milagres está neste lugar. Eu não sei qual foi o motivo, mas eu quero dizer que nós estamos reunidos em nome de Cristo, então há uma certeza, há uma promessa na palavra de que Ele está aqui conosco. O que precisa eu e você é ativarmos a nossa fé e nos agarrarmos a isso. O outro ponto é que Ele nos justifica.
e nos justifica porque amamos a sua palavra e a praticamos. E estamos firmes nele, permanecemos em Cristo Jesus, por isso estamos aqui. Então, isso nos justifica diante dele, e por causa disso nós podemos orar nesta noite. E eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são as suas dificuldades, aquilo que você tem buscado no Senhor, ou talvez até por algum motivo tenha desistido. Eu quero dizer, não desista. Nós vamos nos unir nesta noite para orar por isso. E eu quero pedir para que você fique de pé.